família celestial, o selamento dos santos. Devido a não ter conseguido fazer a reunião, tive problema na internet, também com o aparelho, não consegui acessar o grupo. Eu vou deixar uma atualização aqui nesse vídeo. É claro que nesse vídeo não vai dar para colocar toda a atualização, mas já vai ser uma base. Vai ser um pouco difícil para alguns, mas outros vão conseguir extrair muita coisa dessa base que a gente vai estar colocando aqui. O selamento das tribos, o selamento dos santos, tá? De uma forma assim bem simples, para a gente conseguir ter mais ou menos uma noção de como é que nós estamos sendo selados pelo Criador. Então vamos lá. Então Apocalipse 7 vai falar sobre o selamento das tribos, o selamento dos santos, né? Diz que um anjo, ele vem aqui do leste, vamos ler, tá aqui em Apocalipse capítulo 7, olha só. Apocalipse 7. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, quer dizer, do leste, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Até que hajamos, aqui ó, assinalado, assinalar. Lá em Gênesis 1,14 vai dizer que as estrelas elas são para sinal. Essa palavra sinal é essa palavra aqui, ó, ot. Você buscar no dicionário bíblico, mais ou menos isso, ot, que é a palavra para sinal, marca, insígnia e etc. Ela vai estar em Gênesis 1,14 quando fala das estrelas que serviriam para sinal, tá? Serviriam para sinais. Ela vai estar em Gênesis 9:17, quando Deus faz uma aliança ali. Ela vai aparecer também em Êxodo 12:13, onde fala sobre o sangue do cordeiro, ali essa mesma palavra sinal. Vai aparecer em Números 2, versículo 2, que é justamente aqui a disposição das tribos em torno do tabernáculo. Essa palavra vai aparecer também, sinal, como insígnia. Vai aparecer também em Deuteronômio 6:8, vai aparecer em Ezequiel 20:20, onde fala que o sábado seria como sinal, tá? Então essa palavra ela pode ser traduzida como sinal, marca, insígnia, ou seja, Apocalipse 7, estamos recebendo insígnia, sinal, tá ok? Estamos sendo assinalados. É muito importante que você leia cada um desses textos, tá? Tem muitos outros ainda, mas leia principalmente esses e busque por essas palavras aqui, ó, sinal, marca, insígnia, que estão nesses textos, né? Busca ali no original hebraico, no dicionário bíblico, né? Online mesmo, para que você possa ter essa conexão. Então, a Apocalipse 7 mostra que o anjo vem aqui do leste, e aí começa o selamento, né? Ele começa por Judá. A gente tem que se perguntar, por que depois que ele selou Judá, ele não selou Issacar e Zebulão, que estão aqui na mesma ala leste, em torno do tabernáculo? De Judá, ele já vai selar Rúben, que está na ala sul, né? A gente tem que fazer essa pergunta, por que ele já vai de Judá aqui para a ala sul, para Rúben? Aí depois ele sela Gade, ele já vai para Aser, né? Que é aqui do outro lado, na ala norte aqui, já vem para Aser, né? A gente tem que fazer essas perguntas para a gente entender a ordem do selamento. Novamente, a ala sul é a ala dos coatitas, tá?
A ala sul é a ala de Simeão, o cordeiro, tá bom? Então a ala sul, o que ela tem em comum aqui com a ala leste? Quem são os levitas aqui? São os coatitas. O que é importante você entender? Que os sacerdotes que ficavam aqui na ala leste, eles eram da casa de Arão. Então só podia ser o sacerdote quem fosse da casa de Arão. É um pouquinho mais difícil, mas prestando bem atenção você vai entender, olha só. Levi gerou Coate, que gerou Amrão, que gerou Arão. Os da casa de Arão seriam sacerdotes. Só os da casa de Arão, que era filho de Amrão, que era um coatita, tá? Então, novamente, os coatitas ficavam na ala sul e aqui na ala leste ficavam os sacerdotes, que eram da casa de Arão. Novamente, o anjo vem aqui do leste, Sela e Judá. Aqui no leste é a ala dos sacerdotes, que só podiam vir da casa de Arão, ok? Que por sua vez estava ligado também aqui com a ala dos coatitas. Por quê? Porque o pai de Arão ele era um coatita. Porque o Apocalipse 7 ele tem muitos conceitos juntos. Na verdade, todo o Apocalipse ele traz muitos conceitos dos profetas, muitos conceitos dos salmos, dos serviços sacerdotais, das festas, do próprio Gênesis também. São muitos conceitos juntos. O Apocalipse ele condensa tudo e você tem muitos conceitos juntos em um texto só, tá? Então vamos lá. O selamento ele é um serviço sacerdotal, onde os levitas podem auxiliar os sacerdotes nesse serviço de selamento. Lembrando, o tabernáculo ele representa o Pai, o tabernáculo representa o Messias, o tabernáculo representa o Espírito Santo, o Aruach HaKodesh, principalmente aqui ó, o Santo dos Santos, uma arca. Mas o tabernáculo também representa cada um dos filhos do Pai. Porque é dito que nós somos o lugar, nós somos o santuário, nós somos o tabernáculo. Então esse trabalho de selamento é feito em nós, tá? O trabalho dos levitas é uma representação desse trabalho de selamento. A ordem de selamento está ligada com as 7 festas, tá? Tá aqui em cima, ó. Primeira tribo a ser selada, Judá. A segunda, Ruben. A terceira, Gade. Estão conectados com a Páscoa e os asmos, tá? Quarta tribo a ser selada, Aser. Quinta tribo, Naphtali. Estão linkados com as primícias. A sexta tribo a ser selada, Manassés. A sétima, Simeão. A oitava, Levi. Estão ligados com Pentecostes. A nona tribo a ser selada, Issacar, e a 10ª Zebulon, ligados a trombetas. A 11ª tribo de José, ou Efraim, né? Mas Apocalipse vai falar que é José, e Benjamim, a 12ª, ligadas à expiação. A festa de tabernáculos está linkado com a Diná. Diná, que fica sempre oculta, sempre esquecida. Diná, aqui em cima, que está em todas as tribos, como a gente já falou em vídeos anteriores. Ela está linkada aqui com a festa de tabernáculos, tá? Porque Diná está linkada aqui, ó, com o Santo dos Santos. Você tem que ir compreendendo essas bases, tá bom? E depois vai estudando e meditando e se aprofundando mais, tá? Só estou colocando aqui as bases para você ter uma noção. O que é importante você entender que o selamento ele tem por objetivo te levar para tabernáculos, a tabernacular, a morar com o Criador, tá? Então, o selamento desde Páscoa, quando é passado o sangue no umbral das portas lá no Egito, que é aquele primeiro selamento, até chegar aqui na expiação, tá? Tudo isso tem por objetivo te levar
para a festa dos tabernáculos, que significa você morar com o Criador, onde mostra o encontro do noivo com a noiva, o casamento do cordeiro, tá bom? Então, desde a primeira festa, Páscoa, até expiação, tem o objetivo de te conduzir até a festa dos tabernáculos, que é morar com o Criador, tá ok? Que faz também referência ao encontro do noivo com a noiva. Agora olha só, esse processo que está linkado com as festas, ele acontece no coração de cada um de nós. Então aqui ele está distribuído nas tribos, nas 12 tribos, porque elas vão se tornar na realidade como se fossem fractais, pedacinhos, questões que acontecem dentro de nós. Por exemplo, primeiro, nós aceitamos, acreditamos no sacrifício do Cordeiro e aquele sangue é passado em nós. É o começo da nossa caminhada. E onde nós entramos então em asmos, quando começamos a tirar o pecado de nossas vidas, a vigiar, nos consagrar, a buscar o Criador, a fazer orações, né? E depois chega um momento onde nós passamos para as primícias, começamos a dar os primeiros frutos para o Criador, né? Então chega um momento em que nós recebemos o Espírito, entramos em Pentecostes, recebemos o Espírito e passamos a tocar trombetas, né? Que é anunciar, a pregar, a ensinar. Veja que é todo um processo que vai acontecendo dentro do coração de cada um de nós, não é verdade? Até que chega um momento, a nossa transformação para morarmos com o Criador, né? Após o casamento do noivo com a noiva. Isso tudo acontece dentro do coração de cada um de nós. Isso pode demorar anos para acontecer, como pode acontecer de forma muito rápida, né? Uma pessoa pode entrar para a caminhada da fé hoje e amanhã ela pode estar já num nível de espiritualidade muito alto, mas depende dela, mas ela vai passar por esse processo. Esse processo é um processo de selamento que é feito dentro da pessoa, no coração da pessoa. E cada um de nós que vamos passando por esse processo, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos sendo usados pelo Criador para selar outras pessoas, através da pregação do Evangelho, através do testemunho dado. Nós vamos sendo usados para selar os outros irmãos também. E como que nós vamos fazer isso? A partir do momento que somos selados, nós entramos para o trabalho sacerdotal pela ordem de Melquisedeque. Entramos para o trabalho sacerdotal pela ordem de Melquisedeque. Aqui, essa ordem de Melquisedeque está representada na ordem dos levitas. O Criador queria uma nação santa, uma nação sacerdotal. Mas aqui, o que nós temos aqui na prática? Nós temos a tribo dos levitas, que se espalhou pelas outras tribos, e as outras tribos são guerreiros, trabalhadores, agricultores, né, comerciantes, mas os que estão realmente dedicados ao trabalho do Senhor são apenas os levitas. Eles representam essa ordem sacerdotal, eles representam essa nação sacerdotal, que é o que o Criador gostaria que a nação toda fosse, uma nação de sacerdotes. Então ele começa selando, e aqueles que ele vai selando vão entrando para essa nação de sacerdotes, tá? E é muito interessante. Em Êxodo 13, versículo 2 e versículo 12, ali o Criador fala: todo o primogênito é meu. Todo primogênito era do Criador, e detalhe, era todo primogênito da mãe, não do pai, da mãe. Êxodo 34:19, o Criador fala isso. Números 3:13, Lucas 2:23, quando eles levam o Messias para ser apresentado no templo, né? Lá está fazendo referência que o Criador, ele ordenou ao povo de Israel que todo primogênito era dele. Por quê? Porque ele queria uma nação santa. Ele levantou os levitas para que os levitas ficassem no lugar de todo primogênito
que nascesse dos filhos de Israel. Então a mãe tinha o seu primeiro filho. Aquele primeiro filho era do Senhor. Mas então o que acontecia? Os da tribo de Levi iriam substituir essa pessoa ou essa criança. Ao invés da mãe deixar a criança lá para servir o Criador, a tribo de Levi ficava no lugar dessa criança. E aquela família, aquela mãe, aquele pai, deveriam levar uma oferta de resgate, e deixar essa oferta de resgate para os sacerdotes, entende? Ficava no lugar daquele primogênito. E de dentro da própria tribo de Levi, de dentro dos próprios levitas, né, ali já estavam os substitutos. Mas o que o Criador queria? Que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes. Então esse trabalho de selamento, ele é feito por quem? Pelos sacerdotes. Por isso que começa ali, vindo pelo leste, pela casa de Arão, a casa dos sacerdotes. E ali já faz referência ao lado sul, que é a casa dos coatitas. E o selamento vai se expandindo. O papel dos levitas era muito importante. Você tem aqui, olha só, Levi gerou Gerson, Coate e Merari, tá? Os gersonitas ficavam aqui ao oeste